A graça e a paz esteja com todos. Boa tarde. Paz seja com todos vocês. Paz seja comigo. Em um nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amados, como eu havia falado, o Espírito Santo me impulsionou, me deu uma palavra para ministrar. E antes de tudo, eu gostaria de fazer um gesto, um ato de reverência ao Senhor, de humilhação, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor, perdoa meus pecados, quando eu pequei contra ti, por palavras, pensamentos, atos, omissão. Senhor, perdoa quando eu errei com relação a um semelhante, ao meu próximo. Pai, muito obrigada pelo cuidado que tu tens tido comigo, com todos nós, com a minha família, Senhor, pelo ar que respiro, pelo alimento diário, em meio à dificuldade, em meio às circunstâncias, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, a Ti toda a honra, todo o poder, toda a autoridade e domínio sobre os céus e a terra e todas as coisas, Pai. Amados, eu vou abrir aqui um pouquinho, mas se fizer barulho eu fecho, tá bom? Então, amados, o Senhor, o Espírito Santo, Ele me impulsionou a fazer uma live, E o tema de hoje é sobre temor, tudo que diz respeito a temor, tremor, reverência às coisas de Deus, E nós sabemos que para a gente ter temor às coisas de Deus, não propriamente é necessário que alguém já esteja servindo ao Senhor. Claro, nós sabemos que todo ser humano deve ter gratidão ao Senhor. Eu não vou repetir, mas nós sabemos que toda pessoa que ama a Deus também deve amar o seu filho, o qual ele deu a sua própria vida, como está escrito em 1 Timóteo 2, 5, 6, porque só há um Deus, um único Deus verdadeiro e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Ele, o qual deu a sua própria vida em redenção dos nossos pecados. Então todo ser humano deve ter, além de gratidão a Ele, pelo seu imenso amor, deve também confessar o seu Filho amado, para que esse seja salvo. Não adianta ter o Pai, reconhecer o Pai se não reconhece o Filho. E o seu Santo Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, o Paráclitos, que foi enviado para estar ao nosso lado. Gente, vai desculpando aí que o óculos ele quebrou. Eu tô rindo porque eu sentei em cima. Eu tava vendo um negócio ainda. Mas vamos voltar aqui. Então, assim, amados, eu gostaria de ler Isaías. Gostaria de começar. Tem muita coisa para ler, viu? Muita coisa para falar. Eu peço a vocês que fiquem até o final. Que Deus abençoe tua vida. Deus te dê paz, harmonia familiar, saúde, em nome de Jesus. Eu vou começar a ler Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Que essa palavra fixe na mente da gente, Eu acho que, assim, eu tenho certeza que muitos têm temor e tremor ao Senhor. Mas existem pessoas, que precisam ouvir essa palavra também, Essa intercessão, essa oração e intercessão.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Em nome de Jesus, que essa palavra fixe. Senhor, tira todo impedimento, Pai. Todo empecilho, tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Não foi à toa que o Senhor me deu essa palavra para ministrar hoje. Que fixe na mente de todo aquele, Pai, que ouvir, que assistir essa live, Senhor. Existem pessoas que nós sabemos que ama a Deus, mas precisa ter mais temor, Senhor. Temor, reverência, temor e tremor às coisas concernentes a Ele. Existem pessoas, amados, por não estarem no caminho do Senhor, pessoas que se afastaram. Então, nós sabemos, assim diz a palavra que está escrita em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele vive bramando a quem permita ele tragar, a quem possa tragar. Então todos nós devemos estarmos, toda pessoa, não só os cristãos, principalmente as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, devem estar vigilantes, porque o diabo ele anda ao derredor, que ao redor de nós são os anjos do Senhor, e ao derredor eles ficam tentando, buscando a quem possa tragar. Mas nós sabemos que o Senhor nos protege, mas as pessoas que estão no mundo muitas vezes se deixam ser verdadeiros presas fáceis. Por quê? Porque dão legalidade, dão brecha e ele começa a atuar, não é? A gente sabe que é um espírito que não provém de Deus, aquele espírito. Se a pessoa não está tendo tremor às coisas de Deus. E muitos dizem assim, mas eu não sou crente. Eu não sou cristão. Eu sou crente. Nós devemos ter temor e tremor a tudo que é concernente ao Senhor. Principalmente temor. E eu gostaria também de falar sobre uma coisa, tá um pouco coligada à outra. Queria falar de pudor. Eu vou dar só uma palhinha hoje, outro dia eu continuo. Sobre pudor. Então, vou ler Efésios, eu separei, o Espírito Santo me revelou alguns versículos. Primeiro, Efésios, primeiro capítulo, iniciando por 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, glória a Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu para a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia, glória a Deus. Ele me revelou também, tem muita coisa, viu? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio, sábio para si mesmo, é zombador, só você sofrerá as consequências. A versão dessa Bíblia é tão diferente, amados. Eu gosto mais dessa aqui.
Então, eu vou ler nessa versão aqui, tá bom? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Verdade, sim. Então, eu gostaria, vi um esboço aqui. O temor de Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina, segundo previsto no livro Hebreus, que é a Bíblia, né? Para todo cristão, que significa o temor de Deus, está na obediência, cumprimento das regras estabelecidas por ele e pela doutrina. Algumas pessoas acreditam que o temor está relacionado com o medo do seu julgamento, sendo condenados à morte eterna ou inferno. Nós podemos considerar também, né? Porque aquele que não tem temor ao Senhor, ele não vai ser obediente, né? Ele não vai obedecer. É lógico, é evidente. Pessoa que não tem temor, ela não vai obedecer. Caso não cumpram os seus estatutos e mandamentos. Na verdade, é reverência e respeito, né? Na Bíblia existem algumas regras explícitas sobre o significado de temor do Senhor. Entre eles, o cristão deve ter atitude de santidade e pureza, ser fiel a Deus e adorá-lo em exclusividade, como único Deus. Exatamente. Aborrecer o mal, viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. Então, nós estamos falando aqui de temor e tremor, né? O temor é justamente o respeito que nós devemos ter ao Senhor, não é? Reverência. E tudo está relacionado à obediência também, né? Aí, a obediência é o substantivo que define a ação de quem obedece. De quem é dócil, eles colocaram assim, de quem é dócil, submisso, uma pessoa segue, cumpre e cede às vontades ou ordens de alguém. Este é passivo e submisso. O que é reverência? A ação que demonstra respeito e humildade em relação a algo ou alguém, que é considerado sagrado ou importante. Normalmente, claro, o Senhor, né? A reverência é feita através de um movimento corporal, né? Quando inclina-se o corpo, né? Que a ele está se referindo quando a gente ou se ajoelha, não é? Flexiona a cabeça em sinal de respeito. O oposto é a irreverência, né? Que é a falta de respeito. Nada mais é a falta de pudor, não é, amados? A falta de pudor. Aí aqui também fala sobre a autodisciplina. É essencial para conseguir os objetivos profissionais ou pessoais. Aí você pode dizer assim, o que tem a ver com temor? Tem tudo a ver, amados. É uma coisa ligada à outra, coligada à outra. A autodisciplina é quando você, já está dizendo o próprio nome, não é? Você não precisa que alguém te discipline. Você próprio, você tem o famoso simancol, né? Que você deve, você próprio, né? Nisso, não é no nosso próprio entendimento. E tem coisas que até é um pouco, né? Mas a gente sabe que é o Espírito Santo que toca no nosso ser, no nosso interior, para que nós venhamos ter reverência ao Senhor, né? Respeito não só para com as coisas de Deus, temor primeiramente a Deus. E aqui a gente está falando também sobre pudor. O que é o pudor? O pudor é você ter a consciência, né? O discernimento, a disciplina no comportamento, no modo de falar, no modo de se vestir,
não é verdade? Não é porque a pessoa não está nos caminhos do Senhor que a pessoa pode andar ou visitar uma igreja, ou vamos supor, sair na rua de qualquer jeito. A pessoa tem que, deve, pelo menos deve, né? Não é tem que. A pessoa tem o livre-arbítrio, a pessoa tem uma livre escolha de sair do jeito que queira, mas a pessoa deve ter o discernimento, né? De que nem toda roupa a pessoa pode ir para a rua, nem de todo jeito, não é? Não pode sentar de qualquer maneira, a pessoa deve ter postura, um certo comportamento, a pessoa não deve fazer coisas, né? Depende das atitudes que a pessoa. Eu não vou entrar em detalhes, mas algo aconteceu hoje que me impulsionou a fazer essa live. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí o Espírito Santo tocou no meu interior para que eu fizesse essa live falando sobre pudor, primeiramente temor do Senhor, não é? Que é o princípio da sabedoria, princípio de todas as coisas, que todos nós devemos ter temor, respeito, reverência ao Senhor. Por quê? Primeiramente, antes de sermos filhos de Deus, somos feitura sua. Se nós não formos, não tivermos gratidão a tudo aquilo que Ele já fez pela nossa vida, a nossa própria existência. Nós estamos respirando aqui, você, eu e outras pessoas estão respirando porque é permissão dEle. Porque se não fosse permissão dEle, nós já estaríamos na terra do silêncio. Então, se nós estamos vivos, estamos respirando, né? Ele nos deu fôlego de vida e nós vivemos todos os dias, amanhecemos, acordamos. Ele tem nos sustentado e nós devemos ser gratos ao seu tão grande amor, né? Um amor incondicional, que Ele faz acepção de pessoas. E a pessoa que não tem temor ao Senhor é uma pessoa ingrata. É uma pessoa ingrata, irrelevante, né? É uma pessoa que não tem coerência, é uma pessoa que não tem discernimento. E o discernimento, a pessoa é um dom que é o Espírito de Deus que nos concede. Então, assim, todos nós devemos ser gratos, ter gratidão, né? Gratidão ao Senhor, porque só estamos vivendo aqui na terra porque Ele quer. Então, muitas pessoas ficam colocando a sua fé, porque o universo, porque a lua, porque o sol. Amados, olhe, às vezes a gente está em determinado local, ouve falar alguma coisa, você não vai entrar em contenda, né? Se uma vez passada você já conversou sobre aquilo, então a pessoa insiste em ficar desse jeito, então a gente ora por aquela pessoa e deixa que o Senhor, Ele faça a obra na vida daquela pessoa. Então, não vamos entrar em discórdia de maneira nenhuma. Nós podemos orientar, né? É o nosso papel de cristão orientar. Mas nós não podemos obrigar a pessoa a deixar de estar acreditando em lua, em astro, e em não sei o que mais, e tirando a fé que é para estar pautada, alicerçada no Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, voltando aqui, e falando ainda sobre o pudor. Pudor são as atitudes, né, que é a falta de respeito, é a falta de temor também ao Senhor, principalmente, porque uma pessoa que faz isso não tem temor ao Senhor. Então, a pessoa, isso o que, irmã? Tem um comportamento errôneo, não é uma pessoa que tem uma autodisciplina, não é? Porque nós devemos nos analisarmos e ver aonde nós estamos errando, não é? Às vezes a pessoa erra, mas a gente pode se arrepender e não praticar mais aquele erro. Então, assim, quando a gente fala, olha, você está errando nisso aqui, se arrependa desse seu pecado e faça as coisas para agradar o que agrada a Deus. E a pessoa insiste, aquilo ali se torna uma iniquidade.
né? É um pecado, continua consequentemente, insistentemente, continuamente errando naquilo ali. Então, isso é a desobediência. O Senhor nos traz à memória a desobediência, a queda do começo lá de Gênesis 3, que os nossos pais espirituais houve a queda devido à desobediência do homem, não é? Deus disse a Eva, ao homem, que de toda a árvore do campo poderia comer do fruto, menos a do centro, que era do conhecimento do bem e do mal. E a Eva cedeu a Satanás, comeu e deu para o seu marido. Então, a desobediência traz consequência. O Senhor, se a pessoa se arrepender, o Senhor perdoa. Só que a consequência a pessoa paga. Consequência do pecado. Então, aqui tem falando sobre a autodisciplina. É essencial, ela é essencial para conseguir os objetivos profissionais, pessoais. E a disciplina, o que é a disciplina? É manter constante em obediência, é um conjunto de regras e de normas que são estabelecidas por determinado líder ou grupo, a ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade ou instituição. Aqui ele fala sobre a vida pessoal, né? Nesse aspecto, o oposto de disciplina é a indisciplina, né? Quando há falta de ordem, respeito, temor. Todos nós, etimologicamente, a palavra disciplina se originou a partir do latino disciplina, que quer dizer educação, de que um discípulo recebia de seu mestre. Este termo, por sua vez, tem a origem diretamente de discípulos, que é referente àquele que aprende. Consequentemente, tem raiz no verbo latino discerne, que significa aprender. Então, amados, todos nós devemos ter temor e tremor ao Senhor e às coisas concernentes ao Senhor. Não é verdade? Reverência às coisas de Deus, ter reverência ao Senhor. E o pudor, a falta do pudor. Pudor. Alguém pode dizer assim: Deus me traz à memória. Algumas vezes eu recebi convite para trabalhar em determinadas coisas. Eu não aceitei. Por exemplo, trabalhar em bar, restaurante. Não é bar, é um restaurante. Mas ali, a pessoa que trabalha ali, trabalha com pessoas que bebem. Então eu analisei, eu disse, isso não combina comigo. Isso não combina com uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, para estar com convívio. Porque vai o quê, amados? Vai ficar levando flerte, não é verdade? E nós devemos ter o discernimento que o Senhor nos concede para que nós saibamos o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, nós todos devemos orientar as pessoas e devemos também praticar, né? Obedecer e praticar. E é lógico que eu sei que muitas pessoas têm temor ao Senhor, mas existem aquelas pessoas que não têm nem pudor. Aí diz assim, não, mas isso aqui é o meu trabalho.
Ah, essa roupa aqui é porque eu gosto de ser assim. Esse é o meu jeito de ser. Esse é o meu jeito de ser. Esse é meu trabalho. Você precisa respeitar meu trabalho. Tá amarrado, tá repreendido, tá expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Trabalho que desagrada ao Senhor se torna um trabalho ilícito. Se torna um trabalho. Sabe o que vai me chamar? De falsa moralista. Vai me chamar de falsa moralista. Porque eu tô falando isso aqui. Me chamando, vai dizer que eu sou uma falsa moralista. Aí diz assim, não, porque esse é meu trabalho. Eu amo a Deus, amo. Mas eu preciso agir dessa forma porque é meu trabalho. Deus nos dá discernimento, amados. Se Deus não nos dá discernimento, mas dá alguém para orientar aquela pessoa. E quando você orienta e a pessoa não quer ouvir, entra aqui e sai por aqui. É duro, viu, amados? É duro, duro. A peleja é grande, a guerra espiritual, não é? A guerra espiritual, como está escrito em Efésios 6:10, a guerra espiritual. Eu vivo em oração, vivo. Eu faço jejum, faço. Eu não posso fazer um jejum estendido por muito tempo, porque eu tive princípio de gastrite. Então, cheguei a ser internada, algumas emergências, né? Internada assim, eu ia para emergência, era atendida, medicada, tomava soro. E eu passava mal e eu não sabia. Aí foi feito diversas endoscopias. Então, mas eu não vim falar sobre mim, eu vim falar assim, que eu não posso, uma coisa puxou a outra. Falando em jejum, então assim, eu faço jejum, só não posso me estender. Porque o próprio médico, o próprio gastroenterologista me orientou. Eu fico nauseada se eu ficar muito tempo. Fico nauseada, da enxaqueca. E é uma enxaqueca, não é uma enxaqueca comum, é uma enxaqueca que eu fico de cama. Então tem que ter cuidado quando eu faço esse jejum, eu faço da forma que eu posso fazer. Mas eu não deixo de fazer. Então, falamos sobre pudor, né? Que essa palavra até não é medo não, mas não soa nem muito, né? Assim, muito bem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm pudor. Não tem pudor, sabe? Faz atividade de qualquer jeito, aí ele não tá nem se importando. Meu Deus, nós temos que ter pudor, temos que ter temor ao Senhor, temos que ter temor, reverência às coisas de Deus, temor a Deus e reverência ao Senhor, às coisas do Senhor. E não é porque alguém não está indo à igreja, não é porque ainda não voltou para os caminhos do Senhor, que pode estar tendo. Oh, amados, eu estou vivendo uma situação tão delicada que vocês não podem nem imaginar. Por que, irmã, a senhora está dizendo isso? Acredite, estou vivendo uma situação muito delicada. Porque eu, às vezes, preciso repreender, disciplinar a pessoa e, ao mesmo tempo, eu preciso dessa pessoa. É difícil ou não é? Desde que me colocaram numa situação a qual há muito tempo eu venho, numa situação delicada. Então, hoje eu não tenho trabalho, hoje eu não tenho alguma outra renda. E eu preciso me manter, né? Eu preciso pagar a minha moradia, porque eu não tenho casa própria. Então, às vezes você precisa, aquela pessoa que está lhe ajudando, mas a pessoa às vezes está agindo de uma maneira que não está agradando a Deus. E você precisa estar disciplinado, mas a pessoa não quer receber a disciplina, não quer receber a disciplina. Então, o que é que eu faço? Eu apresento ao Senhor, como está escrito, né? Filipenses 4,
6, que nós devemos não ficarmos preocupados, inquietos por coisa alguma, mas antes fazer conhecido através de nós, a Deus, através das nossas petições, né? Em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E assim eu faço. Eu apresento o Senhor, fecho a porta do meu quarto, oro, apresento ao Senhor, mas é uma guerra muito grande, amados, que a gente vive aqui nessa terra. Mas eu ouvi falar foi sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é a prudência. E muitas vezes você vai falar da prudência, não é? Você vai falar da prudência, disciplinando a pessoa. Aí a pessoa fica, deixa do teu falso moralismo. Se eu não agir assim, eu não ganho dinheiro. Se eu não fizer isso, eu não ganho dinheiro. Deixa de tua besteira que tu fala isso, mas eu que estou te ajudando. E você tem que engolir, atravessado aquilo ali. É fácil, meu irmão? É fácil, minha irmã? Você tem que engolir aquilo ali, ó. Mas você é conivente? Você apoia aquilo ali? Não. Eu sei que a pessoa precisa trabalhar, precisa ter uma atividade. Eu tenho tentado e não tenho conseguido. E a pessoa que me tirou dos empregos muito tempo atrás, desde lá para cá, que foi ficando cada vez mais uma situação delicada. E assim, eu não vim para falar de mim, mas uma coisa puxa a outra. Então, assim, por que uma coisa puxa a outra? Porque eu estou falando de disciplina e existe uma pessoa que não quer ser disciplinada. Eu já apresentei a Deus, mas eu não obtive ainda o resultado, né, das minhas orações. Com relação a isso, outras coisas, com certeza, Deus responde, Deus tem respondido. E assim seja na tua vida, apresente tua causa ao Senhor e que nós venhamos cada vez mais ser pessoas obedientes ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ter reverência às coisas de Deus. E eu sei que muitas pessoas têm o pudor aqui, né? Se a pessoa respeita ao Senhor, tem reverência ao Senhor, tem pudor. Vamos ler o Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam a sua ordem. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.
Louvado e agradecido seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, essa pessoa que eu estou falando de vocês, que ela está tendo uma atividade, que eu sei que essa atividade não está agradando a Deus. Por quê, irmã? Porque o Espírito Santo já me incomodou, me incomoda. E eu acho que às vezes, não é? Eu não sei se ela está sendo orientada por alguém, o Espírito Santo às vezes me revela que isso muitas vezes está acontecendo para ver se eu tenho domínio próprio. Porque a Edilene do passado, Edilene não agiria como está agindo hoje. Né? A Edilene do passado, a velha criatura não estaria agindo como está agindo hoje. Hoje eu estou tendo mais cautela. Às vezes, amada, a gente sabe, às vezes a gente se indigna, né? Fica indignado, revoltado com certas coisas. E às vezes faz uma palavra assim, né? Que a gente não quer. Mas não é uma constante. Então, não é palavrão. Não é palavrão. Não é isso. Não é palavra torpe. É que, às vezes, a gente fica indignado com certas coisas na vida, sabe? A ingratidão, a falta de reconhecimento do que você faz e essas coisas mesmo que estão acontecendo, né? Falta de pudor, né? O diabo faz isso para afrontar, é uma afronta, né? Como está tendo a campanha na Paz e Vida das 7, né, as 7 semanas tem o de livramento e das afrontas. Quer dizer, a pessoa para ter domínio próprio, a pessoa que tem domínio próprio busca equilíbrio no Senhor, para não fazer aquilo que dá vontade de você fazer, matando a carne, não é? Nós matamos a carne, buscamos matar a carne vivendo no espírito. É fácil? Não, porque a carne milita contra o espírito. Não é fácil, amados. É a afronta do diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Está lá em Tiago 4, como eu já li hoje aqui. 4, 7. É afronta. Você vê aquilo ali, já orientou, já falou, disciplinou e faz ouvido de mercador. Tá insuportável, amado. Insuportável. Tem situação que é insuportável. Por quê? Porque você disciplina, mas a pessoa não ouve. Ela escuta, mas não ouve. É uma falta de pudor, uma falta de autodisciplina. A contra-argumentação não justifica, sabe? A contra-argumentação e é difícil demais, meu pai. Difícil, só o Senhor na causa. Só o Senhor. Se eu não estivesse, eu estou lendo aqui agora os 2 alicerces. Se eu não estivesse alicerçada em Cristo Jesus, já tinha endoidado das coisas que eu estou passando. Por quê, irmã? Porque é muita guerra espiritual. Aí eu fico perguntando assim, Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Joga um pouquinho para outra, Pai. Tudo em cima de mim. Eu não aguento mais, meu Pai. É muita afronta, amados. Você passa afronta dentro da sua própria casa. O diabo faz assim, ó, na sua cara, todo dia. E você tem momentos da vida que você fica esperando o agir de Deus, porque só resta o agir de Deus. Você não tem mais o que fazer. Você já orou, você já jejuou, você já orientou, já disciplinou. E a pessoa na sua cara é uma afronta muito grande. Não tem temor. Não tem pudor. Não tem um pingo de pudor, não tem. Eu não vou entrar em detalhes, mas não tem um pingo de pudor. Eu já me indispus com alguém por causa dessa pessoa para defender. E a pessoa não tem um pingo de pudor. Vai
trabalhar em outra coisa. Já disse, vai buscar outra atividade. Vai buscar. Ah, mas não me dá o retorno que esse aqui me dá para me manter. Você está achando ruim? Você vai me manter? Você está achando ruim de quê? Se até eu ajudo você. Você engolir isso é uma afronta muito grande, amados. É uma afronta muito grande. Senhor, apresento, Senhor, diante de ti, como está escrito em Filipenses 4:6, a minha causa, Senhor. E assim eu oriento e intercedo por vidas. Pai, presente de ti, o Senhor diz, clama a mim que responder-te-ei, farei coisas firmes, anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Revela-te, Senhor, a mim, revela-te a este, amado ouvinte, Pai. Supre a necessidade segundo o teu querer, Senhor. Eu não conheço a necessidade dessa pessoa que está vendo a live e ainda vai ouvir, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Supre segundo o teu querer, seja de ordem física, uma cura, ou seja, de ordem financeira, Pai. Assim como eu estou atravessando uma situação delicada, supre a necessidade, Senhor, em nome de Jesus. E se alguém precisa de libertação, seja liberto, amado. Seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Sabe, nós temos nossas fraquezas, mas o Senhor, Ele nos liberta. Ele recentemente acabou de me libertar de algo, graças a Deus. A princípio foi difícil, mas depois, hoje eu posso me considerar totalmente liberta daquela situação. Só que fica o dano, né? Fica a consequência do que a pessoa fez. Em nome de Jesus, Pai. Que consequência? Financeira, eu trabalhava, eu me mantinha, não faltava nada na minha casa. Então, amados, nós precisamos estarmos sempre buscando a presença do Senhor. E quando a gente prega uma palavra assim, ministra uma palavra, às vezes a pessoa diz assim, ó, aquilo ali é para ela. Aquilo ali é para ela. Não, não é para mim. Nem sempre é para o pregador. Porque quando o Espírito Santo, ele revela uma palavra para ser ministrada, é porque tem endereço certo. Alguém que ele nos mostrou que precisa ouvir aquela palavra. Nem sempre é para o pregador. Às vezes é, mas às vezes, muitas vezes não é. E tem pessoas que dizem assim, olha, se ela está falando de orgulho, é porque ela é orgulhosa. Ah, se ela está falando de humildade, é porque ela precisa ser mais humilde. Ah, ela está falando de pecado, é porque ela está em pecado. Não, não é. Não funciona assim. O Espírito Santo já me mostrou, já me revelou que existem pessoas, até na própria igreja, quando você está ministrando uma palavra, aquilo ali é porque ela está falando muito em pecado, então é porque ela tá falando muito em humildade, em orgulho, então porque a palavra é para ela. Nem sempre a palavra, a maioria das vezes, o Espírito Santo, eu digo porque eu tenho experiência própria, ele me revela pessoas. Eu sou evangelizadora, amados, eu vivo ministrando, pregadora da palavra de Deus. Vocês pensam que eu paro? Eu não paro, não. Eu não paro. Nem que eu queira. O Espírito Santo, ele fica, ó, me catucando. Vá ali. Vá ali. Eu quero você hoje ali. Eu quero você hoje fazendo a live. Eu quero você fazendo assim. Ele não deixa eu parar, não. Quando eu quero. Ele fica me impulsionando. Às vezes eu tô com minha filha e ela... Não, mas por favor, aqui não, né, mamãe? Às vezes eu tava com meu filho no parque aí. Aí tinha uma senhora com um terço na mão na hora. Ai, meu, mas deu aquela vontade de eu chegar perto dela e começar a evangelizar. Mas há lugar para todas as coisas, né? A gente às vezes não pode invadir, né? Ela estava no lazer dela ali, com as criancinhas, os netinhos dela. Aí eu olhei assim, ainda tentei, viu? Ainda tentei. Aí chegou, não sei se era o filho, a nora, e começaram a falar, eu digo, não, deu vontade. Aí meu filho, mamãe, o que a senhora está fazendo aí? Não, mamãe, aqui também, mamãe. Quer dizer, às vezes
dá, né? Mas o próprio Espírito Santo, ele revela quando não é para falar. Ele diz assim: desfruta a oportunidade, mas às vezes não tem outra oportunidade, porque às vezes é uma pessoa desconhecida. Aí como é que você vai ter outra oportunidade? Ela estava ali, ó, com o terço. Mas é assim, quando dá, hoje eu já evangelizei, ontem eu evangelizei, eu não paro não, é todos os dias. Só que nem sempre eu filmo, nem sempre eu gravo, mas não quer dizer que eu paro de fazer a obra do Senhor, entende? Então é isso. Vim falar aqui hoje sobre pudor. Sabemos que somos todos falhos, imperfeitos, mas a gente não vive fazendo coisas para desagradar o Senhor. Né? Eu não vivo fazendo isso e eu sei que muitos não fazem. Pelo contrário, tem o maior amor, maior respeito, reverência ao Senhor. Então, às vezes, eu acho que essa pessoa está fazendo isso é por conta desse processo aí. Às vezes eu acho, né? Não tenho certeza. Às vezes eu acho que o inimigo está afrontando cada vez mais, sabe? O gigante tá que tá, viu? Mas ele tá para cair, em nome de Jesus. Eu repreendo, eu uso autoridade, em nome de Jesus. Eu uso a autoridade que o Senhor me concede como filha de Deus, né? Eu já falei para essa pessoa e eu falo para aqui na live, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna, toda afronta, toda ação maligna, meu Pai, seja ela mandada para minha família, para minha vida, para a vida desse ouvinte, dessa pessoa que está vendo essa live, ou para aquele que ainda vai ouvir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diabo, eu falo com você agora, espírito das trevas, espírito maligno, deixe essa vida, deixe essa alma, pelo poder que há no nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Ela é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo espírito maligno, todo espírito que tem falta de temor ao Senhor, em nome de Jesus, sai! Vai para o abismo e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, sai! Espírito de prostituição, espírito de corrupção, espírito de homossexualidade, espírito de falta de temor, falta de pudor, em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, eu te expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Sai-te e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Sai-te. Assim seja feito para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Assim está feito. Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Amém.